Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o apóstolo Paulo, que chegando em Roma, como descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, ele exemplifica para nós uma pessoa totalmente dedicada ao Senhor, envolvida na obra de Deus. A vida dele era toda ao Senhor. A vida passada já tinha passado, amigos, parentes, interesses do mundo, nada mais representava coisa nenhuma para ele. Ele era totalmente envolvido com o Senhor e com os irmãos que representam a obra de Deus aqui na terra. E por isso mesmo Deus dispôs da vida dele. O que seria para ele? Provavelmente foi durante muitas ocasiões a maior tristeza, que era a prisão. Paulo gastou um bom tempo da vida dele, digamos assim, a vida ministerial, em prisão. Não sabemos ao certo quantos anos ele ficou na prisão. Inclusive, existem estudiosos, e são a maioria, eu não partilho disso, mas a maioria dos estudiosos acha que depois dos cerca de 6 anos em que ele esteve preso, ele foi solto para ser novamente preso e então até o fim da vida, e foi decapitado no final. Eu não creio nisso, eu creio que ele ficou preso direto e não sabemos quantos anos foram. Não há comprovação histórica disso, e o que há também não é digno de tanta confiança assim. Mas o que nós sabemos é que ele ficou muitos anos preso, em várias prisões, debaixo de várias autoridades, aguardando o julgamento de César. No primeiro julgamento nós entendemos que ele fez referência, quando escreveu para Timóteo, ele não foi bem sucedido, continuou preso, a situação piorou, ele foi jogado a prisão marmetina, digamos assim, de segurança máxima, como se fosse hoje uma prisão de segurança máxima, e dali ele foi para pior, até ser decapitado. E a vida dele na cadeia foi certamente uma tristeza. Quem é que gosta de ficar preso? Infelizmente hoje há muitas pessoas que estão presas porque precisam. Aqui fora, eles não conseguem resistir ao pecado, à tentação e à carne. Então Deus faz com que eles vão lá para a cadeia, porque lá eles podem se identificar com o povo de Deus, onde tem culto todos os dias, e se renovarem, se fortalecerem no Senhor. Nós conhecemos pessoas assim, que aqui fora relaxam e vão para o pecado, mas quando estão presos, vão ser fiéis, buscar o Senhor, inclusive pregar o Evangelho lá dentro. E aqui no Brasil, cadeia é um luxo, digamos assim, em relação a outros países. A Coreia do Norte, cadeia é antessala da morte. É para passar fome, doença e para morrer mesmo. A cadeia na Coreia do Norte é assim. Em muitos outros países, o conceito é o mesmo. Aqui no Brasil, o preso tem privilégios, direitos humanos super garantidos. Aqui é um luxo. Em comparação com outros países. O apóstolo Paulo teve todo tipo de prisão. Quando ele tinha certos direitos, tinha regalias do governador, do rei, e houve até a situação em Roma, quando ele ficou preso numa prisão domiciliar. Ele alugou a casa, ele ficou com toda a liberdade, só não podia sair da casa, mas dentro da casa ele tinha toda a liberdade de administrar a casa, receber pessoas e fazer reuniões. Ele tinha um soldado que cuidava dele ali, e esse soldado dava relatório periódico aos superiores, e esse soldado muito provavelmente se convertia e se ligava com o restante do povo que ia ali. Nós não temos
detalhes sobre essa estada de Paulo em Roma. O capítulo 29 de Romanos falta para nós. Romanos tem 28 capítulos. Nós gostaríamos imensamente de ter o capítulo 29. Aí um dia eu me deparei com uma Bíblia que dizia que tinha um capítulo 29. Eu disse, eu quero ver essa Bíblia. Mas fiquei muito decepcionado, porque o capítulo 29 que ela tem, e tem mesmo, não bate com a verdade, não dá para transmitir credibilidade, e eu larguei para lá, não quis considerar aquilo. A Igreja Católica também tem uma história oficial que diz que Paulo foi solto, se tornou o segundo Papa em Roma depois de Pedro, que também não dá para a gente acreditar, não tem comprovações e bases históricas assim para a gente aceitar. O fato é que Paulo esteve preso em prisão domiciliar. Depois a situação piorou e foi piorando até ele ficar preso irremediavelmente na prisão de segurança máxima, e dali ele foi decapitado. Mas onde ele estava, por onde andava, a vida dele era do Senhor. Deus dirigia os acontecimentos e ele era colocado numa prisão de segurança máxima. Havia vários soldados para tomar conta dele, eram designados com essa missão. E ele evangelizava esses soldados, ele orava com esses soldados, ele cultuava a Deus com esses soldados que iam se convertendo. E ele pôde dizer, olha, toda a guarda pretoriana, era uma guarda especial, como se fosse o BOPE hoje, a Rota em São Paulo, uma polícia de elite, a guarda pretoriana, mas ele diz, toda a guarda pretoriana já está conhecendo o Evangelho. Por quê? Porque os superiores em Roma faziam o seguinte, para não deixar esse Paulo influenciar os soldados, vamos trocar periodicamente a guarda. 4 soldados de cada vez. Não vamos deixar os mesmos soldados, porque ele vai fazer a cabeça desses soldados. Esse cara é perigoso, esse preso não é mole não. Vamos trocar a guarda para ele não fazer a cabeça dos guardas ali pretorianos. Mas Paulo evangelizava aquele grupo de 4, depois vinha mais 4, evangelizava os outros, e o evangelho foi chegando a toda a guarda pretoriana. Deus deu esse privilégio a Paulo numa prisão de segurança máxima. Ele pôde evangelizar toda a guarda de elite do imperador em Roma. Que coisa tremenda e maravilhosa. Mas quando não estava assim, ele tinha liberdade de receber visitas. A Bíblia faz referência a algumas visitas que ele recebia nessas prisões mais fechadas. Mas antes disso, ele já tinha passado 4 anos preso em Jerusalém e em Cesareia. E podia receber visitas, aconselhar os irmãos, dar orientações, escrever cartas. Isso foi o grande ministério de Paulo em prisões, até que ele chegou a Roma, e no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, nós o encontramos em viagem, navio, para aqui, para ali, para colar, viagem por terra, viagem navio, acompanhado pelo Júlio, o sargento que cuidava dele. Então ele foi daqui para ali, para colar. Depois, por fim, se aproximando de Roma, chegaram a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com ele 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Ou seja, o centurião Júlio já estava tocado pelo poder de Deus junto a Paulo, e Paulo pediu a ele que ficassem 7 dias naquele lugar ali, Putéoli, para atender os irmãos. E ali ele orava, discipulava, ensinava. Nós não temos registro disso e ficamos assim, na curiosidade, com a vontade de querer saber durante esses 7 dias como foram as pregações de Paulo ali, como Paulo se portou com relação aos irmãos. O fato é que o centurião permitiu.
vamos dar oportunidade a Paulo de ficar 7 dias, nós vamos ficar com ele aqui. Os irmãos receberam certamente o centurião com muito amor e carinho também. O centurião já estava sendo tocado pelo Senhor e Paulo ficou atendendo a igreja ali. Mas ali continuaram. Tendo os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro. Então, aqueles 7 dias foram importantes. Irmãos dali de Putel lhe avisaram os de Roma que Paulo estava chegando e veio uma comitiva, muita gente de Roma. Bom, vamos nos lembrar que quando o apóstolo Paulo chegou a Roma, provavelmente ele nem conhecia Roma, mas ele tinha um monte de conhecidos lá e já tinha escrito uma carta para os romanos, os cristãos de Roma. Eles já sabiam quem era o Paulo e mandaram pessoas de Roma para receberem Paulo e acompanharem na viagem. Vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Que coisa interessante. Animado para quê? Vamos entender. Logo a seguir, os irmãos o acompanharam, o centurião, o Júlio, provavelmente com alguns soldados. Aquela comitiva foi crescendo, mais e mais irmãos vieram para acompanhar a Paulo, e ele chegou a Roma. Chegando lá, o centurião permitiu, olha que coisa maravilhosa, que Paulo alugasse uma casa e ficasse preso em prisão domiciliar, acompanhado por um soldado só, romano, que tomava conta dele. O centurião o entregou e foi embora, voltou para o serviço dele. Já Paulo ficou morando lá, aguardando as boas vontades do imperador de recebê-lo. Deus é um Deus tão maravilhoso que fez com que o imperador nunca quisesse receber Paulo. Enquanto o imperador não quis receber Paulo, Paulo ficou por conta dele morando e aguardando o julgamento de César. Enquanto isso, pregava o evangelho todos os dias e chamou os judeus, como ele fazia sempre em cada cidade, para mostrar o que ele estava fazendo e pregar para os judeus. E depois ele continuou recebendo todos os irmãos cristãos, e esse ministério de Paulo em Roma foi o mais profícuo, o mais frutífero de todos até então, porque a igreja em Jerusalém, depois de um certo tempo, acabou. A igreja em Éfeso, a igreja naquelas outras cidades da Ásia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tudo foi acabando. E aquela cidade por onde ele pregou, e a gente pode lembrar, lá na Bíblia, Antioquia, Derbe, Listra, Icônio, por onde ele pregou, aquelas cidades, o evangelho não prosperou, mas o de Roma prosperou até atingir o mundo todo. O ministério de Paulo em Roma foi o mais importante, no meu entender, por causa dos frutos, mas o menos descrito na Bíblia, que assula a nossa curiosidade. Mas eu queria só realçar isso. Um homem de Deus é de Deus em todo momento, em qualquer circunstância. Ele é de Deus até na morte, ele é de Deus também. E enquanto em vida, Deus o usa. E você é uma pessoa de Deus, totalmente de Deus, ou você tem muito do mundo? Você dedica muito tempo ao mundo, muito tempo do seu dinheiro para as coisas dessa vida. Você ainda tem boa parte do coração em família, interesses, negócios e coisas dessa vida? Ou você quer ser totalmente do Senhor? Totalmente do Senhor.
Lembre-se do apóstolo Paulo, o maior trabalho que ele fez, mais importante, de mais frutos, a estada dele em Roma foi feita nessas circunstâncias, dentro de uma prisão, quando Deus mais o usou, porque ele era totalmente do Senhor. E mesmo em cadeias, louvava, glorificava a Deus, ele dava culto a Deus e honrava o Senhor, mesmo dentro de cadeias, porque a vida dele era totalmente do Senhor. Você quer ser uma pessoa assim?